Pra você ouvir, pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. Pra você ouvir, pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. Boa noite, pessoal que tá em casa essa hora, né? Tomando uma sexta-feira, gostou demais, né? Bom demais. Estamos aqui mais uma vez com o programa, né? Resenha Esportiva com o Serginho, que eu acho que vou mudar esse nome aí, viu, Gustavo? Acho que vou colocar Bola Resenhar. Eu acho que eu sei não. Estou pensando que a gente vai estar fazendo algumas modificações aí nesses próximos 15 dias. E aí dá tempo, né? A gente vai estar fazendo uma situação bem melhor. Hoje eu tenho aqui na minha frente aqui uma pessoa que eu admiro, que eu gosto demais, amo de paixão, e que não mede esforço para falar um pouquinho da vida dele, falar um pouquinho da trajetória dele no esporte em si. Professor Sidney Lossi da Silva. Quantas crianças não tem uma medalha em casa escrito Copa Sidney Lossi da Silva? Muitos pensavam, esse sujeito já deve ter morrido há muito tempo, né? Foi uns 15 campeonatos na esquerda. Eu acho que foi perto disso aí, né, Serginho? Acho que tem uns 11, 12 que eu lembro. Mais de 10 anos, né? Fazendo essa história aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, cada um acho que ouve e assiste o programa num período. É um grande prazer estar aqui, né? Além da nossa amizade, a gente tem uma grande história, né, de profissionalismo, de estar junto aí, sempre aprendendo um com o outro, né? Cada dia mais. E eu acho que é isso que engrandece a gente, né? A gente tem muita história para contar, né? Porque muito tempo aí escrevendo, né, essa história do esporte e principalmente do futebol, né? Principalmente do futebol. Exatamente. Esquerda. Eu gostaria de começar, como diz lá em Minas, começar do começo, né? Como foi a sua vinda para Sumaré? Que você é uma pessoa que pode ter pessoas que não gostam do esquerda, mas falar mal dele jamais. E se falar mal dele perto de mim, do Juari, eu brigo, viu, gente? Vou deixar bem claro. Qual que foi a trajetória sua no começo, de criança? Você não é da região, você não é nascido aqui, né? A minha história, né, ela acabou acontecendo por acaso, né? Eu nasci lá na região oeste do estado de São Paulo, nasci em Guararapes, né? Meu pai trabalhava numa granja lá de uns japoneses, né? Uma granja Katayama. E bem pequenininho, a gente mudou para mais oeste ainda, um pouquinho mais para frente, numa cidade que chama Mirandópolis, né? Que eu tenho um carinho muito grande pela cidade onde eu passei a infância ali até os 12 anos. Então eu estudei ali o primário, né? Eu comecei a formar os meus amigos de infância ali. E eles me colocaram as primeiras vezes quando eu comecei a praticar esporte no gol. E eu frangava tudo, né? Falei, nesse negócio aqui eu não gosto não. E aí falou, não, sai daí que você não sabe nada de gol. Pode ficar, espera ali, depois você volta. E aí, às vezes que eles me colocaram na linha e eu tinha uma habilidade um pouco mais diferenciada com a perna esquerda, eu acabei gostando daquilo ali, né? Me apaixonando pelo esporte, aprimorando um pouco mais. A gente jogava o primário, né? Que a partir dos 5 anos e meio, 6 anos, eu já estava na escola lá. E isso, a gente acabou tendo um espaço maior ali com o futebol, então eu acabava jogando todo dia. Acabei tendo um pouco de destaque nessa época aí do primário e passei a estudar o ginásio na cidade. E na cidade tinha o time da cidade, né, que era o Mequinho, né, que a gente falava, Mirandópolis Esporte Clube. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Seu pai não é que nem meu pai, não, né? Que ele falava, você vai jogar bola, você que volta machucado pra você ver. É dessa linhagem? A gente tinha muito isso, né? Mas assim, eu tive o privilégio de jogar algumas vezes com meu pai, né? Meu pai também era assim, eu falo muito quando eu tô no jogo. Legal. Você já viu isso aí, e isso acabou gerando essa história de dar aula.
E meu pai também falava muito, né? Às vezes era na volante, meio campo ali, né? Eu orientava, ó, vem você mais pra cá, fecha ali, acerta aqui. Então eu aprendi isso muito com ele. E aí nos jogos eu acabava falando bastante. E passei pra cidade, o pessoal falou, você joga bem, né? Vem treinar aqui no time da cidade, né? Conversa com o treinador aí e tal. E daí isso acabou acontecendo, né? Eu fui pra cidade, meu pai falou, não, pode ir jogar, se tiver tudo direitinho, né? Você não criar problema lá, pode ir. Então a gente jogava na região, na cidade lá era Dente de Leite ainda, né? O timinho pequeno de 10, 11 anos. E saía pela região, Andradina, né? A cidade do Gelson lá. Guaraçaí, né? Araçatuba, né? Guararapes, que voltava, a gente jogava toda mais essa região. uns 50 aqui de Sumaré, né? Parece que ele tem uns 4, 5 equipes aqui. Eu nunca vi ter gente de Andradina e gente de Monte Santo de Minas, inclusive eu, viu, gente? Ela também. Pelo amor de Deus. Então isso acabou ganhando assim uma certa bagagem, né? Eu me apaixonando pelo esporte. E uma das vezes que uns primos meus de Hortolândia foram lá visitar, eles quiseram me trazer para cá, né? Falaram, você tá de férias, né? Vamos passear um pouquinho para Hortolândia. Né? Hortolândia, nem para mim não existia no mapa, né? Mas falou, não, vamos lá, você vai conhecer. E eu nunca tinha saído da região, nunca tinha tido experiência nenhuma, né? Hortolândia é desmembrado de Sumaré ou não? Não, era distrito de Sumaré, né? Foi em 1979, né? Para quem não era nascido. E eu vim realmente para passear, né? Era janeiro, começo do ano. E algumas pessoas que souberam que eu vim, tinha contato com o Lígio, né? Com o Lígio de Carvalho. O Lígio lá da Escola Chuteira de Ouro. Exatamente, né? exatamente. Aí eles revelador, né? Aí eles falaram, ó, a Ponte tá formando categoria de base, né? Em Campinas. Por que você não vai lá fazer? Você disse que jogava na sua cidade, né? De repente dá certo. Mas eu não tinha trazido nada, né? Nem material nenhum, assim, pra jogar. Né? Tinha tênis só e tal. E aí a gente acabou marcando, né? No Jardim Eulina ali, próximo da onde é o clube hoje da Ponte, de treinamento. Comprei a chuteira, meião, tudo no sábado mesmo pra fazer, né? E aí fui lá fazer a avaliação, acabei brigando com o menino lá, com o lateral. Falou assim, você corre muito e fica fazendo gracinha aqui, você vier perto de mim eu vou te quebrar. Eu falei, não, então você vai quebrar, porque toda hora eu vou Felipe Melo da época. É verdade, então, não tinha noção, né, do que era. Ou o Chicão, né, mais contemporâneo. Exatamente. Nunca tinha brigado, não era de briga, nada disso, mas eu era invocadinho, né, era baixinho, invocadinho, né, e aí o treinador já percebeu, né, aí quando tava chegando próximo do final do treino, né, que era diferente na época as avaliações, ele chamou os dois e falou, ó, pode vir aqui, você abraça os dois, bate mão aí, porque vocês vão ser amigos agora, né, porque ele passou no teste e vai ficar jogando junto. Né? Passou os dois, esquerda? O menino já tava, né, o menino já tava treinando, entendi, né, o lateral entendi. Toninho, né, acabou não seguindo, né, acabei ficando até mais tempo depois que ele lá na Ponte. Mas a gente ficou amigo durante um tempo, sim, né? Treinando junto lá. E aí tava na mesma equipe. Porque, na verdade, né, uns 2, 3 anos atrás, esquerda, eu fui levar o meu menino na ferroviária. Aqui sim. em Araraquara. Apareceu uma situação pra ele, eu fui levar ele lá. Não foi bem, ele não foi bem. Sou bem claro nisso aí. Mas tinha um centroavante lá de Frutal, parece. Moleque 9'6", esquerda. Misericórdia. Era um Hendrick da época. Forte pra caramba. A bola vinha nele, ele fazia a defesa titular da categoria na época. Eu não lembro o ano, o sub que era. Agora, ele fazia de peteca. Só que, como o treino lá da ferroviária era um espaço público, que geralmente nesses treinos que tem você não assiste, né? É muito difícil. Você não assiste. Fechado. Então permitia que a gente assistisse os treinos. Inclusive o futebol feminino também. Ah, sim. Nossa, a estrutura lá, pelo amor de Deus, é muito grande. E esse menino não passou. Só que ele já tinha. Era problema, é o jogador maloqueiro. Ele já tinha passado pela Ponte, pelo Palmeiras. E dá problema em tudo quanto é lugar. Precisava problema de disciplina. De um psicólogo Isso, pra ver se disciplina. se Mas era muito bom de bola, muito diferenciado de todo mundo que tava lá. Inclusive dos que já estavam lá já. Sim. E então gera essa competição porque é o seguinte: quem tá, quer ficar.
e quem não tá quer entrar. É. Alguém vai roubar a vaga de alguém na esquerda. É meio que hoje em dia não tá bem assim. Mas antigamente era desse jeito na esquerda. Tinha muito isso, né? Você não tinha muito aquela entrosamento, amizade, né? Principalmente no começo. Era uma disputa muito séria ali, né? Em quem tava participando ali da avaliação e tal. Então, só depois que você estava aprovado é que você fazia contato ali. Ainda mesmo assim, ainda dentro do elenco, ainda tinha alguns que faziam cama de gato ali pra você. Sim, que, assim, sim. A gente Na viu verdade, isso várias vezes. Na verdade, Né? uma só na esquerda. Na vida em si, a gente tem mais afinidade com A e com B e não tem com C. Eu tinha um amigo meu, infelizmente já faleceu, o Marcinho, lá de Monte Santo, que eu antes de conhecer ele, eu detestava ele, eu achava ele muito chato, muito arrogante e tal. Pô, depois que eu conheci ele, nossa, nada a ver. Virou o melhor amigo meu mesmo. E depois, coitado, ele se perdeu na bebida e enfim. E veio a falecer. E morreu novo, viu, esquerdo? Mas era 1 ou 2 anos mais novo, mais velho que eu. Então, isso é normal, porque antes de você conhecer a pessoa, infelizmente a gente pré-julga na esquerda. Eu tenho uma história também assim, na ponte mesmo, né? Que eu tinha amizade com um menino lá, que era lateral também. E era lá da região, né? Também ele mora em Murutinga, esse menino. Até hoje tá lá ainda. Voltou pra lá e tal. E ele acabou se tornando profissional depois, jogou em alguns lugares e tal. Mas ele tinha dificuldade de amizade com vários outros meninos de lá. E o pessoal às vezes me cobrava, né? Pô, você é amigo do Toninho assim, assim, tal, tal. Eu falei, mas o Toninho não me fez mal, né? É um cara que a gente tem amizade. Então essas afinidades aí, elas são muito assim, de característica pessoal mesmo, né? Porque às vezes você tá com fulano, conversa com fulano e tal, não suporta aquele cara, assim, assim. Então, assim, às vezes é o que você falou. Mas pra você não te fez mal nenhum, né? Você conhecendo a pessoa, né? Às vezes você tem a família, tem outros tipos de afinidade, e isso te leva, né, a ter aquele determinado tipo de amizade. Às vezes o que a pessoa gosta, quais os objetivos dela. Isso tudo que você tem que ver, né? Não o que as pessoas simplesmente julgam, né? Infelizmente é assim. Acontece muito isso. E é a esquerda, na Ponte Preta, que você ficou de que período de que sube até que sube? Então, a partir desse momento que eu cheguei em 79, né? Janeiro de 79, a gente continuava sendo dente de leite ainda na Ponte, né? Foi o primeiro ano lá. E eu fiquei até 83, mais ou menos maio, junho de 83. São 5 anos e pouco. Disputamos esse dente de leite em Americana no primeiro ano, depois disputamos em São Paulo também algumas categorias, mas nesse primeiro ano que a gente tinha o Neto, né? O Neto, craque Neto. O apresentador da banda, o dono da bola. Isso, nesse primeiro ano, assim, ele estava já na equipe também quando eu cheguei. Ele tem uma bronca muito grande da Ponte, né, esquerda? Na verdade, assim... Na verdade, ele começou ali, né? Na verdade, muita gente me questiona também, né? Se você tá falando isso, que o Neto jogou na Ponte, né? Mentira isso daí, tal, tal. Então, quem tem dúvida, né? Busca lá na Wikipédia, né? Às vezes nos arquivos de vídeo dele, ele comenta poucas vezes, mas ele cita essa passagem dele de um ano pela Ponte. Que ele foi mandando embora da Ponte, né? Na verdade, assim, a história que a gente ficou sabendo depois até, né? Porque quando terminou esse ano de 79, teve um campeonato municipal de Campinas que chamava Demefer. E aí jogava Foto Brasil, aquelas Gazeio, aquelas equipes que você chegou a jogar Entendi. com eles algumas vezes aqui em Sumaré. E nós ficamos para a final junto com o Guarani. Então deu Ponte e Guarani na final e a final foi no campo do São Bernardo. Lá. E a gente Campo tinha um São Bernardo, lá perto do presídio. Aquele ali, do lado do campo presídio. da hora, ali. hein? Não, Hoje faz acho que é anos presídio que eu não vou lá, feminino. hein? Então, ali foi a final. E a equipe da Ponte, teoricamente, era melhor que do Guarani. Mas no dia não rendeu, não jogou bem e tal. Mas o Neto começou titular. Eu estava no banco, entrei no segundo tempo. A gente estava perdendo de 2-0 já. Né? E aí forçamos o resultado. Teve um lance lá de uma falta em mim, né? no meio campo. E eu bati uma falta alta, né? Para a área e ele conseguiu fazer o gol de cabeça. E aí ficou 2-1.
forçamos, tivemos mais lances de chance de gol, né? Bem acima do time deles, mas não conseguimos empatar. E acabamos perdendo esse jogo. Tanto que choramos, era o primeiro campeonato que a gente tinha assim, de emoção ali. E perder um derby, né? Um derby, né? Uma É cobrança osso. grande já de início ali. Então, assim, a gente teve essa experiência ali. Depois desse jogo, houve uma viagem para o Sul. Então, eles selecionaram alguns jogadores né, da Ponte do Guarani, foram junto para o Sul. Eles jogaram lá contra Grêmio, Inter, lá. Não sei se alguém tem algum registro dessa excursão. Capaz que tem, esquerda. Então. O Lígia acho que foi também, até tiveram um acidente lá, assim, mas foi coisa mais simples, né, com ônibus. Coisa leve. E depois eles voltaram. E assim que eles voltaram, era para entrar o ano seguinte, aí a gente ia passar a treinar no estádio, né, e coisas diferenciadas, né, que ia treinar mais tempo, que a gente treinava só no sábado, jogava no domingo, às vezes treinava um dia da semana, mas geralmente era no sábado. E aí, a partir de 80, era para ele ficar no clube. Era pro Neto ficar alojado, porque ele não conseguia vir de Santo Antônio de Posse para Campinas. Entendi. E aí os diretores lá acharam ele muito pequenininho, né, muito mirradinho, não conheciam ainda a fama dele que a gente já conhecia. E aí não deixaram, falaram, não dá para você ficar aqui no alojamento, que é só juvenil e tal, júnior, e você não vai poder ficar não. E aí alguns do Guarani, né, alguns diretores e tal, já sabia que, né, já tinha visto ele jogar mais de uma vez. E aí já foram em cima, né? Eles tinham uma comissão técnica muito bem formada, né? Com psicólogos e tudo. E aí já pegaram e abraçaram, né? Falando, não, desce pra cá que você vai ficar aqui, vai ficar no alojamento e vai isso e aquilo. Até porque o estádio da Ponte do Guarani não dá 1 quilômetro de diferença, né? É muito próximo. É Na muito verdade, próximo, né, esquerda. na é época... a da Ponte Preta lá em cima, do Guarani aqui embaixo, né? Isso mesmo. Na época... já tinha uma grande rivalidade, então era muito difícil você falar em vestir uma camisa verde, quem era ponte pretano, né, e preto e branco, quem era bugrino, não tinha essa esquerda, história. hoje, o meu menino foi trocar. fazer uma avaliação no Guarani e dos requisitos, nada de preto. Não vai com uniforme. E parecido deve com ser a o Ponte. contrário lá também, Sim. idiotista. Eu acho bobeira, Eu acho que isso aí não voga nada. Isso aí, você tem que ver o atleta, né? Qual a qualidade dele, né? Qual é a personalidade. Isso aí não voga nada. Mas é a rivalidade que existe, né? No futebol. E ela se ampliou, né? Com o tempo, né? Que depois de 2000 para cá houve as brigas na rua, né? No campo, que a gente... Na verdade, só vem piorando, né, esquerda? Na verdade, o comportamento social, né? Hoje ele está muito complicado de se lidar. Eu fui muitas vezes com vários amigos, né? Assistir Santos, Flamengo, Vasco, né? Botafogo, Palmeiras, Corinthians, né? No campo da Ponte, de ônibus, né? Porque eu não tinha carro, nada, era novo, né? E a gente foi junto, às vezes jogo à noite, e voltava no último ônibus, um tirando o sarro do outro, brincando, né? Falei pra você, né, que Ayrton Lira ia fazer isso, aquilo, né? Falei que o Zico ia meter gol, que o Bebeto ia fazer isso. Então tudo hoje não se cogita isso de maneira alguma, né? Não, você não hoje vai muito longe, não. Hoje, se você entrar num derby, que é torcida única, no estado de São Paulo e Corinthians, Ponte, Guarani, Sim. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras. Se você entrar, der um azar, você tá com uma camiseta parecida da com o equipe, adversário, esse arranca a camiseta É. no seu corpo. Detalhe, na rua. Sim, a gente já viu esse tipo de fato. E é chato, né? Porque assim, você gosta de levar um sobrinho, um filho, né? Para assistir um jogo, porque é diferente você ver um jogo profissional, a qualidade técnica do atleta. Então isso é totalmente diferente. Se eu te falar, esquerda, eu tenho 30 anos, vai fazer agora 2025, 30 anos de carreira na bola. Se eu te falar que eu fui umas 4, 5 vezes em estádio, e dessas 4, 5 vezes, duas ou 3 vezes eu fui a trabalho, você acredita? Eu acredito, porque a gente perdeu esse hábito, né? Eu tive esse hábito aí na década de 80, até 90 um pouquinho. Ainda tinha tranquilidade para fazer isso. Até cheguei a ter uma experiência com um irmão mais novo e com um primo que eu levei eles também para ver um jogo de Guarani e Corinthians, né? Com os dois corintianos na época.
E a gente teve que sair numa situação assim frustrante também para os dois, né? Os dois meninos, né? Certo. Eu já era maior um pouco. E avisei eles, não vai com roupa, né? Vai tranquilo, com roupa neutra aí pra gente evitar problema. Mas assim, o jogo foi no Brinco de Ouro e a gente teve uma experiência muito ruim com a torcida do Corinthians, né? Porque o Corinthians estava ganhando o jogo, o Guarani virou para 2-1. E era para a torcida do Guarani sair primeiro do campo, embora, e a torcida do Corinthians sair depois. Mas os corintianos saíram antes, não deixaram a torcida do Guarani Sempre sair com tem os espírito de tranquilidade. porco. Batiam nos bugrinos na frente do estádio, na frente da saída do estádio. Sempre tem Com os espírito de policiamento porco. ostensivo ali, mas então isso aí causou um medo muito grande, principalmente com quem tava com criança. Não, que a Roupa do pessoa, a Guarani. pessoa de bem, vai me desculpar que eu vou falar aqui agora. Aí ele pensa 10 vezes em ir no estádio sozinho. É. Levar um filho, uma criança, um de menor. Mas, pelo amor de Deus, Serginho, eu não faço isso. Jamais. Hoje é assim, a gente até pensou já algumas vezes levar as crianças da escolinha, tudo, mas hoje é uma situação assim mais difícil, né? Porque é muita responsabilidade pro professor estar ali junto, né? E entrar e sair do estádio. Essa que é a situação mais... Hoje, assim, às vezes não respeitam nem criança. Então é uma situação de convivência social mesmo, né? Que precisa ser resolvida. Eu acho que assim, o que aconteceu na Inglaterra lá, né? Com aquela história dos hooligans lá... É, verdade. mudou o comportamento depois, né? Porque a gente viu cenas muito difíceis, né? Eles mudaram da água pro vinho, né? Mas antigamente, Deus o livre agora que povo lá. Então, o Brasil precisa partir para esse caminho, né? Ter uma regra, né? Hoje talvez até ter uma visualização melhor na hora de entrar e de sair, né? A polícia cobrar mais, né? Aquelas pessoas que realmente aprontam, banir, né? Banir do esporte e não deixar mais entrar para assistir, né? Porque o esporte é uma coisa positiva, né? Que a gente sempre sonhou com isso, as crianças, né? Tem a magia do esporte em geral. E não pode se tornar uma situação assim, Uma né? guerra, né? Eu acho que não é por aí, não. Infelizmente, torna-se uma guerra. Ô, Esquerda, aí você chegou a atingir o profissional da Ponte, você passou por outros clubes, que eu quero chegar até você, professor aqui de Sumaré. Então, a partir desse momento, né, a minha experiência de atleta de base, né, é que foi muito grande, né? Em 80 a gente disputou Paulista, tivemos acho que em 4º lugar, coisa muito difícil até hoje, né, porque as equipes de São Paulo eram muito fortes, né? Verdade. Corinthians, Palmeiras era muito forte já na época, então era muito difícil você chegar, a gente acabou ficando em 4º lugar. Só que no ano seguinte, em 81, a gente era infantil já, né? Passou de dente de leite para infantil. E para nós foi um ano maravilhoso, né? Todas as categorias de base da Ponte, elas se tornaram campeã paulista. A gente ganhou do Santos lá na Vila, ganhamos do Guarani, né? Ganhamos de Palmeiras. E aí conseguimos ficar campeão paulista de infantil. E sendo as categorias da base, né, infantil, juvenil, júnior, todas elas ficaram campeãs paulistas. Tá, nesse ano. E nessa época já você tá morando pra cá, obviamente, você tá jogando aqui. Isso, eu já... E como era seu tempo? Era bola, escola, bola, como funcionava? Eu passei um ano mais ou menos morando com os tios, né, porque meus pais namoravam pra lá. E aí no ano seguinte, né, 81, meu pai chegou já, veio também de lá, né? Trouxe a família e a gente alugou uma casa primeiro, depois compramos um terreno e a gente construiu em Hortolândia, que era um distrito de Sumaré na época, né? Era bem dificuldade, né? Para se deslocar, transporte, era tudo bem difícil. E nessa época... eu tive essa experiência grande, né, de rodar o estado inteiro de São Paulo, né, com quase todas as equipes de nível alto rendimento, assim, a gente jogou com eles, né, Ferroviária a gente jogou, Noroeste de Bauru a gente jogou, São José dos Campos, Taubaté a gente jogou. Então todas essas equipes aí que tinham, né, Santos, né, que era o campo do Pelé, né, foi uma experiência muito grande pra gente, a gente conseguiu ganhar lá, eu tive uma assistência com o Isaías é um menino que você conheceu lá, o zagueiro lá de Pedreira, lá de Amparo, né? Que você tem uma história boa com ele também. Então, ele fez o gol de cabeça e eu acabei cruzando. Escanteio na Vila, a gente conseguiu ganhar dele, seguramos o resultado. E essa foi a única vitória que eu lembro que a gente teve lá. E isso nos deu uma experiência muito grande, né? Para depois passar para o juvenil,
né, passar para o júnior. No juvenil não tivemos tanto um resultado bom, mas chegamos também entre os 4, entre os 5 primeiro do estado, mas aí já começava a funilar um pouco mais. E aí era o seu Santos treinador, né, passei um tempo com ele, depois comecei a participar do júnior também, que era o Tuta, já quando eu peguei, que era o treinador do júnior, mas ele não me deu muitas oportunidades para jogar no júnior, né? Eu treinava bem, tinha destaque, né, mas eu era um ponta veloz. E isso, às vezes ele não gostava da forma, né, tal, de estilo de jogo meu. Ele tinha outros pontas bons, que é o Joel, o Ivo. Então, muito difícil ele tirar esses jogadores que tinham um pouco mais de experiência. Mesmo chegando, eu acabei ficando um pouco ali, né, participei de vários campeonatos do Júnior, Paulista, tudo. E nessa época, eu já estava com 16 para 17, eu tive um convite do Rio Branco, de Americana, né? Com uma pessoa aqui da região. E eu acabei saindo da Ponte, optando por sair da Ponte. Na época o Rio Branco era o Rio Branco, né? Tá voltando, né, Esquerdo? Isso. Ele tá voltando agora. Era a segunda divisão, mas tinha um elenco muito forte, tinha uma estrutura muito forte de clube, né? Então eu acabei vindo pro Rio Branco, fiquei mais 1 ano e meio, mais ou menos, no Rio Branco, disputando os juniores ali, treinava com o profissional. Então na Ponte eu cheguei a treinar muitas vezes com os profissionais ali, com o Dicá, Jorge Mendonça, Mário Sérgio, esses ícones aí do futebol, Carlos, goleiro, mas treinar só, não cheguei a jogar assim profissionalmente, nem tive contrato profissional na Ponte. E aí no Rio Branco tive a oportunidade também de 1 ano e meio mais ou menos com esse treinador. Aí no segundo ano que eu estava já no Rio Branco, né, veio um outro treinador do norte lá que veio para cá, né? E aí ele trouxe um elenco dele, trouxe outros jogadores e acabou também não me dando mais oportunidades ali. Aí foi nesse momento, né, que eu tive que decidir que não iria mais dar sequência no treinamento, né, pela experiência que eu tive até então. E como eu gostava muito da área, é que eu fui partir para profissionalismo de educação física, né, que eu já tinha passado uma vez na faculdade, em Campinas, mas eu estava na Ponte ainda, não tinha condições de pagar. Foi nesse período de educação física e tal que você estudou junto com o Tite? Exatamente, exatamente. Aí eu já, assim que eu saí do Rio Branco, eu já tive convite de trabalho, né? E como eu não tinha profissão, mas eu já estava aliando, como você tinha perguntado, eu já estava aliando a escola, né? Eu tinha já terminado o colegial, estava até fazendo outros cursos ali, né, relacionado ao ensino médio e tal, que eu achava importante. E eu tive a oportunidade de entrar no departamento de água, né? Departamento de água, eu trabalhava na rua. Que era antigamente, era o nome de DAI antigamente. Isso, né? Exatamente. Era o primeiro, né? Era uma autarquia pública, né? Fazia parte da prefeitura, mas era uma autarquia. Então eu ia nas casas fazer leitura de água, entregava a conta, né? Trabalhava um período no escritório, para ir já aprendendo a fazer algumas coisas dentro do escritório. Passei 1 ano mais ou menos fazendo isso e no segundo ano eu já consegui voltar para a faculdade, consegui passar de novo no vestibular. E aí eu fui fazer a PUC de Campinas, né, que era muito conceituada, né, até hoje. Na região, a Unicamp estava começando a formar a área de educação física, ainda não tinha no ano que eu fiz. E eu tive o privilégio, a sorte de conhecer, né, o Adenor Leonardo Bach. Né, a gente tem fotos históricas ainda assim dos estudos. E eu sempre defendo ele em qualquer circunstância, né? Hoje está em evidência a situação de história dele, porque era um cara super dedicado, né? A gente chamava de Tchê. Ele jogava no Guarani, era um volante, muito assim, jogava muito bem, técnico, muito técnico, muita raça. E ele fazia faculdade à noite com a gente. Então, assim, todo o trabalho que ele ia apresentar para qualquer matéria da faculdade, né? Matéria esportiva ou matéria científica, né? Que a gente tinha anatomia, biologia, cinesiologia. Ele se dedicava ao máximo, né? Ele fazia o trabalho com louvor, que a gente chama, né? Que é aquele trabalho que você realmente estudava. Então, se você perguntasse alguma coisa relacionada ao trabalho, ele respondia para você na maior tranquilidade. E todo mundo gostava das apresentações dele, da esposa que também fazia, porque era uma coisa muito bem feita. A gente aprendia com ele ali. Eu, na minha época, de escolas, eu lembro que precisava fazer um trabalho para me pegar uma nota para me passar de ano. Aí eu vivia na casa do Marco Baldo. Hoje tem um society lá em Monte Santo, um amigo das antigas, de 40 anos atrás. Sim. E ele tem a irmã, né, a Vânia.
E ela tava estudando, e era um tipo assim, nós estava na 8ª, ela tava no 3º. Eu peguei e falei pra ela e tal. Falei, você faz trabalho? Ela escutou a conversa. Ela pegou, fez, mulher caprichosa, fez o trabalho, pá. Só Totalmente diferente. Eu O professor... eu só assinei, mas nem li. Algumas vezes a gente precisou fazer isso na vida, né? Pra Mas gente dar um nem passo. li. Se ela põe tudo em branco lá, tá ferrado. Como relaxado. E não mudei muito não, viu, gente? Então, eu acho assim que essas pessoas, né, eu me acostumei a ter esse contato, né, porque tem pessoas que não te levam a nada, né, a lugar nenhum. Então, essas pessoas não dá pra você ficar muito tempo ali próxima dela. Mas tem pessoas que te levam, né? Tem pessoas que você idolatra mesmo, você faz, pô, todo o trabalho que ele faz é um trabalho bacana. Então, a classe, né, os colegas de sala sabiam que uma hora ou outra ele ia fazer um trabalho bom e ele ia chegar num ponto, você sabe da história né? do Tite, como ele ingressou no meio do futebol lá em Caxias? Sabe, mais ou menos? Não, tem algumas histórias que eu conheço, mas lá não. Eles queriam mandar ele parar de jogar, mas não queriam mandar ele embora. Entendi. Eu não lembro, é Caxias, não é o Juventude, não, é o Caxias. Aí pegou e falou assim, ô Tite, você não quer mandar o treinador embora? E falou, você não quer pegar o time? Porque eles não queriam mandar ele embora, mas como jogador já não dava mais pra ele, porque o time sempre teve problema de joelho, né? Aqui já teve. Sempre teve problema de joelho. Aqui já teve. Moral da história, ele pegou o time. Se eu não estiver muito enganado, esse time foi campeão gaúcho. Aí foi que começou a história dele, e Grêmio, e campeão mundial. Sim. Eu falo uma coisa, gente, em 2012, pelo Fome de Bola, nós fomos fazer uma visita. Nós fomos no Museu do Futebol primeiro, né, Esquerda? Foi no Museu do Futebol primeiro. Pacaembu, né? Isso, no Pacaembu. E depois o Vaguinho ajeitou pra nós ir no CT do Corinthians. E o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Isso mesmo. E um frio que Jesus amado. Eu lembro como se fosse hoje. O Henrique sem blusa. O Henrique, filho do Danilo, que hoje tá com 18 anos. Vai tempo, Esquerda. Ele tá com 18 para 19 anos. Alguns daqueles meninos já têm grandes histórias, né, hoje, né? E eu falei, cara, não tem jeito. Tirei minha blusa, dei pra ele, pra morrer de frio lá. E o Fabinho do Boca, né? Ceará, né? O Fabinho quer trazer ele aqui. O Fabinho tava mais eufórico que a molecada. Gente, não pode passar daqui. Daqui a pouco o Fabinho tá lá no meio do campo. O Guerreiro só dando volta em volta do campo, né? Tá se preparando, né? tal. E o treino rolando lá, os goleiros lá no campo do fundo, lá nos 3 campos. E o Tite dando treino pra turma ali. O Liedson tava também, né? Sim. Tava o pessoal lá. Cássio. Isso, o Cássio. O Cássio foi muito gente fina com a molecada, pelo amor de Deus. Cara que eu tiro o chapéu pra ele mesmo. E aí acabou o treino. Os jogadores veio, teve uns que Deus Miguel montou no carro de golfe, vazou, foi embora, né? Uns malas da vida, uns Paulo André da vida, né? Saíram pela tangente ali. E o Tite te viu. Sim. E fazia. Que foi 2012, né, Esquerda? 2012 pra 79, dá um tempinho, né? Na verdade a gente terminou a faculdade em 89, 90, né? Então. 90. Dá um tempinho. E pra quem tinha acabado de ser campeão da Libertadores, depois vinha ser campeão mundial. Uns 20 anos. Poderia falar assim, não te conheço. Cara, eu falo que eu vi. O Tite deixou tudo lá. Esquerda, você que está aí. Falou desse jeito ainda. O Esquerda tava com uma foto clássica que você tem que você com ele e com o Matheus dele, o filho dele no colo, ele com o uniforme A, vocês com o uniforme B, que com a discordância e tal. Sim, da formatura. Que isso. E ele falou nome por nome e esqueceu tudo que ele tava fazendo lá. Ele veio conversar com você. E eu confesso que na época eu tinha um pouco de ranço. Tal do pré-julgamento.
Eu tinha uma situação, você lembra aquela vez que uma bandeirinha mulher, uma juíza, prejudicou o Corinthians, ele pegou e falou que não tinha, então... E vamos falar português bem claro, é verdade, futebol feminino é chato pra caramba. Eu tenho uma filha que joga, viu, gente? E a juíza apitando não tem pulso, sei lá. E eu tinha, esse cara é um milongueiro, como diz na língua do futebol. Ele é um milongueiro, ele faz média e tal. Foi daquele dia lá. Falei, caraca, o cara reconheceu um cara num momento de auge dele. Não precisava. Porque quando você tá por baixo, meu amigo, nego corta a borda do seu. Igual quando você tá por cima, aí todo mundo quer ser seu amigo e tal. Então eu achei muito, mas muito legal da parte dele. Eu sei que essa reportagem pode chegar através de você pra ele. Achei muito legal. Acho que ele não foi bem nas duas Copas do Brasil que ele tava. Você entendeu? Pagou pela teimosia dele, mas foi muito, 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 muito interessante. E sem contar que é um grande técnico, né? Ninguém tira isso dele. O trabalho hoje de treinador, né, assim, ali, assim, aquela situação que a gente vivenciou junto lá, né, que você teve a oportunidade de estar junto com a gente, para mim não mudaria nada, né, a tensão ali antes da situação. Porque eu sabia, né, que a partir do momento que ele me visse, a gente jogou bola junto na faculdade, né, ele foi técnico. Era amigo, né? Ele foi técnico da nossa equipe, da nossa ação. Então, como era da mesma sala, né, então, assim, a saudade é boa, né, é gostoso de você estar junto com pessoas, assim, que tem um pensamento bacana, que torce por você. E isso ele já sabia, né, na época que a gente estudava junto, né, então, aquela foto lá que você viu, mostrava, assim, que a gente está torcendo por você, a gente sabe que uma hora você vai estourar. E ele é a mesma coisa pela gente, né, sabia que realmente os trabalhos que a gente fazia também era sério, né, também sempre se dedicando, então nada desabonava. Então é aquilo que você falou do amigo, né? Você sabe que é um pouco mais que colega, né, de sala, que você pode chamar de amigo. Nem todos da sua sala você consegue fazer isso, mas algumas pessoas sim, são os exemplos para você que você vai levar sempre. Agora, em relação à profissão, em relação a você ser técnico da seleção, hoje a gente tem um exemplo difícil, né, de você analisar, né? O Dorival é uma pessoa ótima, né? O Dorival é uma pessoa ótima, mas na seleção você liga com egos, você lida com uma série de situações individuais do jogador. Esquerda, deixa eu falar uma coisa pra você. A partir do momento, foi na Copa América que foi de fora, na rodada de pênalti lá. Eu ia citar esse exemplo pra você. Não, eu sou ele, falou, meu querido. Então. Eu me conhecendo um pouquinho, me dá meu boné aqui, vocês vão pro raio que o parto, como diz o Neto. Porque... E já era. Conversa, rapaz. Às vezes você é o líder e eu fico no meio. Às vezes você precisa se impor, né? Você precisa ser chato, né? Eu já vivenciei situações assim de gestão de equipe, principalmente adulta, que eu tive uma resposta muito boa dos atletas, né? Eles falaram, não, a gente quer esse esquema tático, a gente confia e a gente vai fazer, vamos aplicar. E já tive ao contrário também, que uns olhavam assim, o outro olhava torto, né? E assim, você percebia que ele não ia cumprir aquilo ali que você pegou, porque se você tiver um atleta que ele não cumpre, um volante, por exemplo, ferrou tudo. Um meia, que às vezes não volta para recompor, que né? A gente perdeu a Copa na situação dele, o segundo, por 4 minutos, né? O Neymar fez o gol, né? Olha, gente, o Neymar, falta pouco tempo, vamos chutar essa bola pro mato. Eu não sou fã do Neymar, eu sou santista, mas eu acho que o Neymar é um ex-jogador há uns 4, 5 anos. Mas naquele dia ele tava certo. Tava empolgado, tava ninguém assim, tem que apoiar não, rapaz, acabou o jogo, claro, pura as bolas. Chuta pro mato, joga de campeonato, entendeu? Então, assim, fecha todo mundo aqui, como os outros times sul-americanos fazem aí, né? Praticamente a Argentina fez com o Brasil nesse último jogo. Ó, tá 3-1, vamos ficar aqui, todo mundo aqui atrás, vamos ver o que eles vão fazer, o que eles vão aprontar no segundo tempo, que o Brasil é surpreendente. E isso faltou, né? E a gente, depois de 2002 pra cá, a gente tem uma carência muito grande de atleta, né? De qualidade, né? De cascudo, que nem você falou, né? De um do Palmeiras aí, né? De outros zagueiros que a gente teve, né? De história grande aí, que não tem. A gente não tem, né? O Marquinhos, né? O Marquinhos já teve um erro lá, erra pênalti e tal, não tem a mesma pegada. Não dá pra você julgar um jogador, um atleta, mas você tem que ter uma liderança. Se você é capitão, você tem que falar, ô cara, você vai ficar aqui, ó. Tô mandando você ficar de volante aqui, você não vai sair daqui. Isso ele fez, um exemplo bacana que teve o resultado, foi no Mundial.
Né? No Sim, Mundial, a equipe sim. do Corinthians era muito inferior. Sofria ao tudo resultado. quanto é jogo. Ao Chelsea. Mas Então, ia lá e metia o golzinho, falou, olha, fecha ali a casinha. aquilo que a gente viu lá no treinamento, então ele é muito metódico nisso. Fecha o elenco, olha, vai ser assim, assim, assim. Tá vendo? Esse jogador trabalha dessa forma, você vai ter que marcar ele aqui. Se ele passar daqui, você faz a falta, se cai e tal, tal. Ele não vai falar isso, faz a falta. Fala, faz a falta tática, Mas para a então, jogada. Isqueiro, eu acho que faltou, só pra nós matar o assunto, pra nós entrar aqui, nosso assunto aqui. Faltou o Tite de 2012 na seleção de 2000 e... Exatamente, Você tá exatamente. Não necessariamente só ele, mas assim, 2 ou 3 jogadores. O que vocês estavam fazendo lá na frente, faltando 2 minutos para terminar o jogo? O que vocês foram fazer lá? Né? O time não tem expressão? Tem sim, pô, tá na Copa do Mundo, tá numa semifinal, tá numa quarta de final. Então, assim, o jogador tem que ter essa leitura. Ele tem que cumprir. E ele tem que assumir essa responsabilidade. Não, foi eu o volante aqui que foi lá na frente, queria armar, queria fazer graça, não precisava. Eu podia ter ficado aqui, ó, 2 linhas de 4 aqui, deixar 1, 2 lá na frente e boa. Sim, não. Chuta a bola pro mato, para a jogada, lá, não toma mais gol. Acabar o jogo. Então são tudo Tomou um gol de situações. contra-ataque da maneira que foi. Eu fiquei muito chateado que eu vi meus filhos chorar. Só por isso. Eu tinha certeza que ganhar não ia mesmo. Ah, não. Se pega... É muito triste, né? Vamos ver o copo meio cheio. Se pega a Argentina. Esquece. Eu tive a experiência de chorar em 82, né? 82 tinha uma seleção que jogava bonito pra frente. E a gente achava que não tinha que fazer falta, que não tinha que parar Paulo Rossi. E aí a gente tomou 3 gols dele. Falou, mas por que ninguém fez Chicão uma lá pra falta dar uma butinada? Não meteu um zagueiro, tirasse o Luizinho, colocasse o Juninho na Ponte Preta pra chegar a marcar esse cara. mexerica. Então, assim, essa experiência que a gente é um pouco mais, né, mais velho, um pouquinho podemos dizer, a gente teve, né? Então, né, nessas depois a gente estava um pouco mais vacinado, mas a garotada, né, que sonha, que queria ver, né, chegar e tal, ele sente isso aí, eu né? vou falar uma coisa, e eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Quem viu ser campeão, viu. Quem não viu, esquece. Que eu acho não que consegue demora, chegar, não que consegue demora. chegar. É uma geração TikTok, Deus ouvindo. Eu sou muito fã do Ronaldo, né? Fenômeno. Gosto do Ronaldinho Gaúcho também, mas o Ronaldo é o que me mexe mais, assim, pelo estilo dele, né? Pela habilidade com a bola no pé, pela velocidade. superação sempre de tudo, né? Desde que ele começou, né? Que ele enganava os goleiros, roubava a bola atrás do goleiro. Então, assim, eu sempre gostava de tentar fazer isso também quando jogava, né? Mas era muito difícil. Mas ele conseguiu realizar sonho de muitos atletas, né? Mundiais aí, né? Por onde jogou. Então eu acho ele muito acima Quem da tem média. o privilégio de ver Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. E Kaká, lá atrás ver Romário, Bebeto, Mauro Silva, viu. Quem não viu, esquece. Porque com essa molecada que tá aí, não vai ser campeão de jeito nenhum. É que nem o Vampeta falou. Em 2002 o Brasil foi campeão com 5 melhores do mundo. Foi assim, com o melhor lateral do mundo, o segundo melhor jogador, o terceiro. Rapaz. Agora, essa molecada. 2002, 2025, né? São 23 anos aí. 22, 23 anos que vai, 24 agora. Que a gente não vê ainda, assim, algum destaque, fora o Neymar que surgiu. Mas ainda ele gosta de curtir a vida, não é assim. O Neymar, na minha opinião, atleta, é um ex-jogador faz tempo, hein? Não é o aquele Neymar, atleta que ele acabou quando ele saiu do Barcelona. O próprio Barcelona acabou depois que dispensou o Neymar e dispensou Luizito e Messi, esquece. Porque não jogou mais bola, é só firula, é só balada. E errado ele não tá. Não. Porque tem quem gosta que ele faz isso. Ele ganha muito dinheiro, então eles não têm aquele compromisso que essa geração que a gente viu. Né, o Ronaldo se machucou, tudo foi cobrado em 98. E aí ele voltou, né, e deu a resposta, né, para ele mesmo, né, porque não precisa dar resposta para outras pessoas que já tinham uma história. Você pega aí, você pega esses podcasts grandes. O Ronaldo ele pega e fala que ele levava café pro Romário. Os jogadores mais experientes. Você pega o Mozart, quando começou, o Zico deu uma chuteira. Imagina, hoje você não consegue conversar com essa molecada. Era uma coisa natural, né? Uma hierarquia, né? Muito positiva, né? Que você tá entrando, o cara já tem 25, 26, 28 anos jogando de idade. E aí você respeita, né? Você respeita esses atletas aí. Eu vi alguns atletas da Ponte do profissional, né? E eu pedi desculpa algumas vezes quando errava, às vezes estava treinando junto e tal, né? Ele dava um passe de cara, ele me deu um passe de 3 dedos uma vez treinando, né? Ele estava no time reserva porque tinha
tava voltando de contusão, então tava no time reserva ainda, não ia pro jogo, tava se recuperando. E aí eu entrei pra completar, de ponta esquerda mesmo na época lá, no Majestoso esse treino. E ele me deu uma diagonal assim, que a bola saiu mais bonita assim na frente do Carlão, goleiro. Eu tinha que ou ter driblado, ou ter dado uma cavada e tal, mas na hora, né, você tá... É o Carlos goleiro, né, que vai pro Corinthians, seleção brasileira e tal. Eu dei uma bomba, né, a bola subiu lá em cima. Aí ele veio falar, né, calma, né, você tá treinando que nem seus amigos. Aí, pô, desculpa. Até hoje a gente tem amizade assim, e é uma referência pra mim. Então, assim, com o tempo, né, você vai esfriando o nervo ali e você vai consegue, né, ser uma pessoa mais natural, mas assim... se você tá em campo e você começa a pensar, nossa, olha, Mário Sérgio aqui do meu lado, Jorge Mendonça ali do outro lado. Você, né? Não joga. De cá aqui, Oswaldo ali. Você não joga. Então você não consegue, né? Você vê a história desses jogadores, você fala. Hoje você olha pra seleção brasileira, misericórdia, nem é bom. Você não vê, não é bom esticar assunto, que senão dá problema. Esquerda, depois disso tudo, você veio, se formou em educação física e você veio trabalhar na prefeitura. Quantos anos de prefeitura? Sérgio, difícil, acho que mais de 30 anos, acho que uns 34 anos por aí. Como eu entrei em 85, conta esse tempo também. Então hoje acho que vai para 40, né? Acho que vai para 40 anos já de prefeitura esse ano aqui. Que eu entrei em janeiro de 85, contando o DAI, já vai para 40 anos ali de prefeitura. E só de prefeitura, né? Na verdade, quando eu fiz o primeiro contrato pela prefeitura mesmo, que eu tinha passado no concurso, né? Depois do DAI. Foi em 92, né? Que eles me chamaram. Eu tava já dando treino no centro esportivo já, né? Que já tinha sido convidado depois que eu me formei. Naquela época podia fazer uma funçãozinha que não era função. É verdade. Naquela época já podia fazer. Eu era do DAI, era funcionário do DAI, né? Mas já tinha me formado. Então tinha que esperar concurso sair e tudo para você passar e entrar. Mas era uma época, esquerda, que vamos dizer assim, que você poderia fazer uma função na sua, mas pro bem. O andamento da coisa. Hoje é diferente. Hoje é o contrário. Decaiu. Não, hoje é o contrário. Eu acabei entrando no lugar do Mid, né? Que era o Midão, né? Que a gente falava. Certo. Ele que fazia o trabalho de futebol de campo, né? Aqui. E como eu tinha jogado com ele também, jogado campo e futsal na época que eu tava na Ponte, a gente tinha uma certa amizade, né? A gente tava sempre conversando. Ele tava sempre por lá, por Campinas também. A gente tava sempre conversando. Ele falou, ó, se você já se formou, você pode vir pra cá já. Falei, já me formei, mas não tem ainda documentação. Ele falou, na hora que sair, você já traz. Aí, assim que saiu o certificado, saiu o diploma, eu já trouxe, né? E aí ficou registrado lá, mas eu era emprestado, né? Eu tava do DAI e prestava... uma função pra como tinha a formação, eles fizeram uma autorização para que eu fosse emprestado um funcionário do DAI. E é nessa época que você andava com bola dentro do 11 do Ouro Verde para baixo, exatamente. Para baixo, para cima. Como era o começo da carreira ali, né? Ainda não tinha carro e nada, né? E aí eu dava treino à noite no centro esportivo, tinha pouco material, não era assim aquela, né, esbanjar, não. Tinha aquela vontade, tinha umas 8, 9 bolas, né, uns coletes lá, que às vezes usava os mesmos coletes na época mesmo. Material humano. Legal, esse negócio de cone, essas coisas nem tinha, né? A gente usava outras coisas para adaptar ali. E eu tinha que dar treino em Hortolândia e Sumaré junto, né? Porque tinha aluno no Rosolém, né, que ele fazia isso, na época ele já tinha um Fusca, eu falei, não, um dia eu compro um Fusca também. Acho que passou um ano mais ou menos vivendo, aí eu consegui comprar um Fusca branco também, que foi o meu primeiro carro. E aí a gente ia no ônibus, né, então o pessoal já fala, lá vem o homem do saco de bola lá, então eu já acabei ficando conhecido. Caraca! E rodava, né, pra Bom Retiro, né, que é a área cura que a gente tem aqui na região, na cidade, né, Bom Retiro tinha muitos atletas de alto rendimento ali, né, que alguns até, o Simão, né, finado Simão, saudoso Simão, que foi técnico de Ponte Guarani na base também, e eu acabava passando alguns desses meninos informações para ele, né, e ele acabava fazendo os contatos com os clubes, então teve vários que acabaram seguindo carreira profissional, né, com o Simão ajudando no começo ali, né, em 89, 90, 91, né, que foi o ano que Hortolândia se emancipou, então até esse ano a gente fez esse trabalho, né, no Rosolém, né, no campo do Remanso, em Hortolândia. A gente tem até um grupo hoje lá que é matinal, que fundado pelo seu ex-aluno, seu amigo lá hoje, Amarildo, né? Neguitinho, né? Que tá lá, ele conseguiu juntar... Aquilo é problema. Conseguiu juntar
irmão do Amaral, né? O Chupim, né? Que a gente fala, que foi pro Japão também um tempo, chegou a jogar, jogou comigo aqui em Sumaré. Flávio Costa, né? Nerval, né? Alguns meninos lá que você conheceu também jogando. O outro, Amarildo Arca, também, que era goleiro, né? Que foi pro Sul, também se tornou jogador profissional lá. São vários ex-atletas. A Dinan, né? Tá tudo naquele grupo lá. Entendeu? Que se formaram profissionais, né? Na época que a gente começou. Ivan, né? Hoje Ivan Souza, que tem o Guerreiro Sport Bar de Hortolândia, ali perto do Parque Hortolândia. Ele jogou na Turquia, acho que uns 12, 13 anos lá. Né? E ele era do Rosolém, daquela primeira safra nossa lá. Só que ele acabou indo para Sorocaba, né? E o Odair, que é meu amigo lá do Palmeiras, o Odair Patriarca, né? Que você conhece também. O lateral mais bonito do Brasil, o homem feio. Monstrinho, né? Deus. Então o Odair acabou ajudando ele também no Sorocaba, acabou enviando ele pro Atlético Paranaense, ele foi campeão brasileiro lá. E depois... Tinha o Rosemiro também, né? O Rosemiro Beleza. O Milton Neves é uma piada, né? Então ele acabou tendo oportunidade ali, né? O pessoal gostava muito dele, né? E ele acabou indo pra Turquia, jogou com um monte lá de jogadores, né? Com o Cabeção. Ô, Esquerda, e aquela situação dos jogos da Ponte Preta que você faz, os jogos dos veteranos, que você é muito querido, né? O último que eu tive com você foi lá em... Laranjal, não? Não, foi Elias Fausto. Ah, é verdade, você foi em Elias Fausto também. O Odair tava lá. Tinha alguns. O Chicão jogou um pouquinho. Então, essas coisas, né, que a gente fala, né, ter a sua amizade, né, é uma gratidão que Deus dá pra gente, né, a gente não espera, não tem essa expectativa às vezes, né, e como eu não cheguei a jogar no profissional, eu achava que eu não ia ter essa moral que eu tenho hoje lá, né, pelo fato de ter estudado, pelo fato de ter convivido, né, durante 5, 6 anos com aqueles meninos lá que eram base e eram profissionais, né. E quem chegou, lembra não, você é muito querido, o volantão lá, o Marcos Paulo, né? Que jogou no Cruzeiro, e bom de garfo, bom de bebê também. Marcão, verdade. Então, assim, essa geração da Ponte de 80, 90, né? Eles eram ídolos, mas hoje são amigos, né? Eu tive o privilégio de conhecer aí o Tom Lira, né? Joguei na Ponte também, falei, pô, então vou dar uma chance pra você, vou tirar uma foto com você. Vou deixar você tirar uma foto comigo. Então, assim, aí o Tom Lira tem uma história maravilhosa no Santos, amor de né? Deus. Era um ícone ali, a gente viu vários jogos dele contra a Ponte, mas eu não lembrava, não sabia que ele tinha jogado na Ponte também. Então, assim, esse fato, né, aqueles jogadores da década de 70 que jogaram profissionalmente na Ponte, alguns saíram fora do Brasil, a gente tem a oportunidade nesse grupo de Master da Ponte de conviver com eles, né, de conviver aquela história. Porque, assim, os meninos novos hoje da geração, eles não têm ideia do que esses jogadores fizeram, né? Esquece. Gol em Morumbi, gol em Pacaembu, gol em Maracanã, né? Que era muito difícil fazer. Né? Às vezes ganhar de algum time lá do Fluminense, ganhar de algum time forte, era muito difícil de acontecer hoje, né? Hoje é difícil. O nível era por cima, era muito nivelado forte, muito por cima. Hoje é tudo por baixo. Então, assim, esses jogadores, né, convivendo com eles, ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir essas histórias, pra gente é uma gratidão muito grande, né? De você ter essa resposta, né? Esse requisito ali. Então eu, assim, toda vez que tem os encontros, né, eu ajoelho de manhã lá e, né, agradeço mesmo a Deus quando eles me convidam para estar junto, para ter a oportunidade de estar junto, porque, na verdade, eu não mereço isso, né? Mas, assim, pela amizade, pela pessoa que você é, pela sua formação de caráter que você teve, que se iniciou lá, né? Eles me ensinaram muita coisa, né? Falou, mas que nem você falou lá atrás, esquerda. A gente tem que estar no meio dos bons. Sim. No meio dos ruins, esquece. Então, é o que eles pensam de você. Pra gente encerrar aqui, esquerda, você tem uma sementinha que jogou algum tempo. Teve uma situação, Gustavo, que nós fomos lá pra Oswaldo Cruz. Lugar que eu desejo. Você viajou lá pra Minas, brigou com os caras. Não, mano, mas Oswaldo Cruz dá 10 vezes a distância. É um lugar que eu nunca mais pretendo ir. 6 horas, mas 6 nunca horas mais, pelo amor de Deus. É longe demais. Quente. E nós fomos levar uns meninos lá e tava no meio a pessoa que eu vou falar aqui agora, que é o André, que é o filho dele. Que de todos que estavam lá, era o único que falava, não vou ficar aqui não. Por que eu vou ficar aqui? Ficar com meio de
de 30 negros aqui, comendo arroz, feijão, arroz, feijão e ovo, que nem passando esse assunto, eu vou falar uma situação que aconteceu. E ele, cara, dos 4 que nós levou, era o único que virou e falou, pai, se o cara me escolher, eu fico. Teve um nós veio trazer do dia, que se não tá no dia, né, dá dor de cabeça pra nós até hoje na esquerda. Verdade. O André. O que o André tá fazendo na esquerda? Serginho, eu acho que vou falar uma coisa que acho que eu não tive oportunidade de passar ainda, né? Os meus filhos, né, assim, eu e a esposa, a gente é muito abençoado. Tem a Vitória também, né? A Márcia, um abraço pra Márcia. Isso, a gente tem, assim, uma bênção muito grande de Deus na nossa vida, porque eu não era tanto de estudar, de ficar lendo assim, né, que precisava às vezes, né? Eu lia uma vez a matéria, já entendi. É isso aqui, tá bom. Esquerdo então, é desse jeito. Eu nunca peguei num caderno pra estudar. Então... Eu bastava olhar e explicar uma vez sobre mim. A minha mulher, a Luciana, fala pra mim até hoje, falando, não tem base, o tanto que você... tanto tempo que você parou de estudar e você consegue desossar as coisas. Isso de uma mesmo. maneira monstra. Então, eu fui muito assim também, né? Então, assim... Como diz o eu era meio autodidata. A gente usava muito isso. Você aprendeu uma vez, já aprendi isso aqui, já gravei, já sei e tal. Não preciso ficar lendo de novo, porque vai ter prova. Não, já sei, já tal. Então, eu era muito assim. E eles, né, eles são diferentes nesse sentido, né? Tanto a Vitória, né, que hoje está na Bahia fazendo medicina, lá tá no 5º ano, já fazendo agora a internação, né? Já vai aprendendo muito mais coisas da área médica, né? É uma surpresa, né? Porque ela sempre gostou de estudar, sempre se dedicou, sempre queria, mas tentou 4 anos, a vaga de medicina não conseguia no vestibular. E aí eu tive umas histórias, né, umas visões, né, com os meus anjos da guarda, que falou, olha, pede para ela desacelerar, pede para ela ir com calma, e você tem que dar o apoio, você não tá dando, você tá achando que ela não vai conseguir, ela vai conseguir, né? Então você tem que dar o seu apoio psicológico ali para ela conseguir. Aí eu falei para ela, você vai conseguir passar, a próxima vestibular você vai passar. Deus falou comigo e falou que você vai passar. Falou, você só tem que desacelerar seu nervoso. Falou, coloca uma outra coisa, uma enfermagem, uma segunda coisa lá de opção e coloca a medicina também. Falou, você vai conseguir sua vaga. Pode ter certeza, o pai tá te falando antes. Falei para ela antes, falei para minha esposa, falei para alguns amigos que tive contato. Entendeu? No ano seguinte ela conseguiu a vaga. Ela colocou falou, vou colocar jornalismo, que eu gosto muito, vou colocar. Aí tava indo para USP já. Tinha passado em jornalismo, estava indo para a USP, ver apartamento para ela ficar lá. Mas aí, assim que ela estava indo para a USP, surgiu essa vaga para ela na Bahia. Na Bahia. Que meu pai nasceu na Bahia, né, na época. Na época não, meu pai já era falecido. E aí ela falou, não, vou embora para Bahia, eu quero fazer medicina. Eu falei, você vai, teu pai tá te apoiando, você vai, pode ir, tá abençoando aqui você. Filho? E hoje ela tá lá. E o André, assim, a gente sempre deu liberdade para ele escolher as coisas que ele gosta de fazer. Então, você presenciou essa situação lá em Oswaldo Cruz. E cada vez que ele tem uma experiência assim, pai, isso aqui eu quero. Pai, isso aqui eu não quero mais. Pai, isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero mais. Ele é muito decidido. Então, assim, a gente já apoiou sempre ele nas decisões dele. Falou, um dia você vai ter que decidir suas coisas, decidir sua vida. E o pai não vai estar perto. Então, é importante você analisar bem as coisas para você saber o que você quer. Entendeu? E aí ele falou, não, eu vou fazer ciência do esporte. Falei, mas ciência do esporte, você tem campo, não sei o que, tal, né? Questionei, cobrei, tal. Falou, eu vou fazer ciência do esporte, que é o que eu quero. E se você não... Falou, não, pai, é o que eu quero. Falei, então beleza, pode fazer. Aí ele já passou no primeiro ano, né? Primeiro ano já passou na Unicamp, fez ciência do esporte aqui em Limeira, né? Os 4 anos que ele fez lá, ficou lá já morando lá, né? Ele tinha feito ETEC antes, aqui em Hortolândia. Fez os 4 anos, só que assim, a convivência do André, os anos dele são muito bons também. E ele já faz contato aqui, já pergunta ali, já fica especulando aqui. É desenrolado. Então, essa novidade, por exemplo, que você não sabe ainda, ele tá indo agora, dia 13, para os Estados Unidos. Que maravilha. O André tá indo para os Estados Unidos, a gente correu atrás de visto, então por isso que acho que eu cheguei até a comentar com você, a gente foi para São Paulo, fez o passaporte dele, tal, fez aqui em Campinas, e depois foi lá, conseguiu vir. Ele, através dessa amizade aí, Unicamp e tudo, porque ele já tá matriculado na pós-graduação, então já tá começando o pós-graduação dele aqui em Campinas, na Unicamp, na sequência. E aí, ele fez contato com os meninos dentro da faculdade que já foram para os Estados Unidos. Entendi. Eles vão como treinador de base.
né? Igual o Wagner lá de Americana, que hoje está em Americana. Ele vai de treinador de base. Tem uma empresa que chama Tetra, né? Essa empresa precisa falar um pouco de inglês, precisa ter... Ele foi fazer curso lá no Fluminense. No ano passado ele foi lá, ficou um final de semana lá, pegou o avião, ficou no Fluminense, fez esse curso e foi uma avaliação. O pessoal conheceu ele lá, né? O pessoal dessa Tetra conheceu ele, falou, não, você tá aprovado, você vai com a gente pra lá, nós vamos fazer de tudo para você conseguir ir. E aí agora ele vai para lá, provavelmente é uns 4 a 6 meses que ele vai ficar, no verão americano, né? A gente tá até assim, com o coração bem, né, doído mesmo. Mas é uma coisa que ele quer, que ele precisa, mundo, né? Que ele precisa crescer, né? Precisa ter essa chance de voar. Pra você ter uma ideia, eu tenho um ex-aluno meu, o Guilherme, jogava bem, ponto. Não mais que isso. Hoje ele é superintendente do Santos. Já foi do Cruzeiro, já foi do Atlético. Do Cruzeiro eu não tenho certeza não, do Atlético eu tenho certeza. Foi do Curitiba. Ele é um dos cabeceiras forte, tá no Curitiba, o Santos contratou ele. E então é um cara assim que a gente espelha muito e tal. De vez em quando eu falo com ele, teve uma situação que o cara do Atlético tinha visto o Bruno jogar e viu, e eu falei com ele, falei, nossa, já tô sabendo e tal. Então é muito legal isso aí, cara, é muito legal, porque o André é um menino que merece. A vitória, pelo amor de Deus, só pra resiliência. Se ser reprovado 4 anos e você querer aquilo, ela oxe, não é pra qualquer um, não. Se dedicou mesmo ali pra isso, não tá buscando isso daí. Sabe que é 8, 9 anos, às vezes, de curso, né, que tem que fazer dessa área. Mas ela sempre quis ajudar as pessoas, descobrir situações de doenças que ela pode auxiliar. Então ela sempre teve isso na cabeça, desde criança. Na verdade, Esquerda, só pra gente terminar aqui, medicina é um dom, né? É um dom. É um dom de Deus. Esquece. Não é qualquer um que vai costurar. Então eu achava que ela não teria pique para ir lá costurar uma pele, não sei o que. Falou, pai, a gente já tá pegando aqui as coisas que a medicina, a veterinária, você vai lidar com o ser humano. Sim. Na essência. Às vezes você tá ali e você tem. Não. Então, eu vou te falar uma coisa pra você que acaba sendo. Se você não gostar de gente e não odiar os pais... Hoje tá muito completo, né? Você tem que gostar de criança e odiar os pais. Agora, se o filho de vocês aí quiser ser músico, não deixa não. Esquerda. Não é fácil, Hoje né? essa conversa nossa para por aqui. Você sabe que o último... Gustavo, qual que é a tua função? Que mesmo é técnico do quê? O último técnico lá não lançou o último podcast da feira. Acho que não gosta de você, não. Ou não gosta do Val. O Val é o próximo convidado nosso. Aí tá, tem que. Precisa ver quanto eles estão cobrando, né, pra liberar o vídeo, né? Esquerda. Eu gostaria de que você desse as suas palavras finais aqui, desde já te agradecendo. Que nem eu falo. Como eu falei, o primeiro convidado nosso foi o Juari. E o Juari falou, se não tiver ninguém, você me chama aí. Eu falei, não, chega, já deu. E então o Baianinho teve aqui, o Baianinho lá do assessor do Ney. Uma conversa muito gostosa, um bate-papo muito gostoso. Eu gostaria que você falasse dessas suas considerações finais. Gustavo, vai chamar Bora Resenhar, viu? O negócio vai chamar Bora Resenhar, não é resenha com o Serginho. Resenha com o Serginho, com o Pedrinho, tem 1000. Vai ser Bora Resenhar. Gostaria que você desse as suas considerações finais. Detalhe, vai ter a versão 2. Você vai voltar, que você tem muita história. Não, a gente tem bastante coisa pra gente estar discutindo. Bom, eu assim, você viu que no ano passado, né, eu tive um contratempo aí de saúde, né? Sim. Então, assim, acho que algumas vezes Deus nos dá outras oportunidades e fala assim, você ainda tem, né, missão para cumprir. Então, vai lá e cumpre, né? Vai lá e faça pelo seu semelhante, né? Pelos seus amigos, pelos seus alunos, pelos pais dos seus alunos, né? Que é difícil de lidar, você sabe disso muito bem. Então, assim, eu quero agradecer, né, mais uma vez aqui publicamente, né? A amizade, né, que a gente tem de irmandade mesmo aí, de muitos anos aí. Eu acho que não tive... na minha vida, uma história muito mais bacana do que a que você fez, proporcionou para mim, né, de fazer uma homenagem para mim em vida.
Isso aí jamais vai sair da minha mente, da minha alma, né? Isso aí vai comigo aonde eu for. Então eu só te agradeço, né, por essa amizade que a gente tem de muito tempo. E dizer que, assim, todas as palavras que Deus coloca, né, na nossa boca pra gente transferir para as pessoas, elas têm um significado, né? Às vezes pra gente pode ser pequeno, mas para muitos alunos, atletas, e que a gente vivenciou muito, né, que a gente dá aula em escola também, ela tem um reflexo muito grande, né? Ela tem uma importância bacana. Eu tive um exemplo esses dias atrás, né, faz um mês e pouco também, de um menino que eu dei aula no CRAS. Ali, quando eu entrei na prefeitura, então eu tive que dar aula também para os alunos do CRAS, que hoje são crianças bem carentes que têm bastante dificuldade. E esse aluno foi aluno meu lá no Horto. E eu fiquei 14 anos lá, dando aula lá no Horto também para esses alunos. Esse menino hoje, ele mora em Miami, né? E ele mandou mensagem, viu lá no Face, lá, falou: professor, vi você aqui, tal, fiquei com saudade, tô mandando mensagem. Falei: onde que você tá? Ele falou: tô aqui nos Estados Unidos, tô aqui em Miami, né, tô com a minha família aqui, né, estudei a área de eletrônica, de informática, e aí a empresa me chamou para vir para cá. E hoje eu tô vivendo aqui. Então, assim, como que você vai imaginar que uma criança que às vezes não tem perspectiva quase nenhuma de vida ali, né, do CRAS, crianças que tinha muita carência, desestrutura familiar, hoje ela tá morando num país de primeiro mundo, ela tá vivenciando, proporcionando para a família dela uma situação diferente. Então, mas por que você tá falando isso comigo? Não, porque muita coisa do que você falou pra mim lá quando a gente estava na aula, quando a gente estava treinando e tal, elas fizeram significado. Eu fui atrás de querer estudar, de querer me dedicar, né? Por isso que eu tô aqui, né? Então eu tô te agradecendo aqui. Aí eu tive, né, uma crise de choro ali, de emoção, porque você não imagina, né, onde vai chegar, às vezes, uma palavra sua. E a gente tem muito aluno, muito atleta, né, que encontra e vem e dá um abraço bacana, gostoso na gente. A gente sabe que é uma troca que é entre a gente e o aluno, né? Ninguém mais vai saber, mas só ele sabe que muita coisa que você, às vezes, só deu um abraço, só deu uma conversa, de uma atenção, já foi positivo para ele seguir a vida dele e conseguir uma vitória que seja simples, mas às vezes que seja, né, de referência muito grande para ele, para a família, para a sequência de vida. Então, acho que essa é a nossa missão. Então, eu tenho, né, um orgulho muito grande de ter amizade com você de muito tempo. Né, só agradecer cada momento que a gente tem junto aí, às vezes eu te dou umas duras, você me dá umas duras também para um orientar o outro. Ó, Sérgio, você tá pisando aí, não tá vendo esse barro aí, esse lodo aí, sai daí, vem para cá, mais seco aqui. Então são coisas que o amigo faz com o amigo, né? Ele é verdadeiro, ele né, dá perspectiva de vida, e eu acho que é isso que a gente tem que proporcionar, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, né, e ter essa esperança, expectativa que eles consigam realizar, né, o sonho deles, assim como os meus de casa estão buscando, né, a gente sempre pede para que os nossos alunos também tenham um caminho bacana, né, um caminho iluminado, né? Então agradecer aos meninos aí da técnica que deram a estrutura pro programa, né? E quem sabe logo a gente tá novamente aí resenhando aí. Maravilha, esquerda. Gente, eu peço a todos que fiquem com Deus. Sexta-feira, né? Ninguém é de ferro, vamos tomar uma, né, Gustavo? E daqui 15 dias nós estaremos. O programa nosso vai ser quinzenal, não vai ser semanal, porque eu tenho outros afazeres, tenho outras situações pra gente estar fazendo. Vai ser quinzenal e vai ter muitas novidades. Fiquem com Deus. Até o próximo programa nosso aqui na JR Web TV e Rádio. Um abraço.